Oi, hoje eu vim aqui para falar sobre receber. Dentro da constelação, a gente fala do equilíbrio entre o dar e o receber. E eu me observando, eu sempre primeiro me trabalho e quando eu vou me desvendando, naturalmente isso vai entrando na roda, né? E quando eu comecei a olhar para isso, eu fui vendo que eu tinha muita dificuldade de receber qualquer coisa. Eu sentia um certo constrangimento de receber um elogio, receber um presente, receber alguma coisa. Isso era muito contraditório, porque eu queria muita coisa e eu não tinha disponibilidade para receber. Mas demorou bastante para eu perceber que eu tinha essa dificuldade de receber, né? E aí quando eu fui percebendo onde é que eu estava presa nisso, de não, primeiro que eu nem imaginava que isso existia, né? Parecia que estava tudo bem e tal. Aí, qual é a questão? Quando eu comecei a perceber que às vezes eu ficava um pouco constrangida quando eu recebia um elogio, um reconhecimento. Era o que eu mais queria, o reconhecimento. Mas tinha um constrangimento quando eu recebia alguma coisa. Eu comecei a achar estranho isso, e nesse estranhamento eu comecei a focar um pouco mais ainda como desvendar isso. Como desvendar, e eu fui percebendo que, por exemplo, eu fazia o tempo todo porque eu tinha uma certeza absoluta que eu não tinha valor por mim mesma. Eu, simplesmente sendo eu. E eu lembro quando eu li uma frase do Osho que ele dizia assim: você, simplesmente porque existe, já é importante. E você existir já faz diferença no mundo. Nossa, achei aquilo completamente surreal. Como assim? Eu existo e já faz diferença? Né? Porque eu tinha uma certeza absoluta que não faria a menor diferença eu existir ou não. Porque tinha uma questão lá de não confiar em mim e muito crítica comigo, muito exigente, muito crítica, muito exigente. Nunca seria bom suficiente, né, para eu poder ser simplesmente quem eu era, sem fazer. Não tinha um lugar onde eu pudesse reconhecer que o meu desvendar já era uma contribuição. Eu mudando, como nós somos energia, vibração, o simples fato de eu reconhecer coisas em mim e mudar minhas atitudes já era uma contribuição, né? E eu não, imagina, nem imaginava essa possibilidade. E aí quando eu comecei a perceber isso, também depois estudando Deepak Chopra, eu fui percebendo que tinha muita barganha nas minhas relações, né? Eu fazia e aí eu esperava alguma coisa em troca. De um modo geral, o que eu esperava em troca era o reconhecimento, a validação e a valorização daquilo que eu fazia, porque eu não reconhecia, eu não valorizava, então eu buscava isso em alguém. Alguém precisava me reconhecer, alguém precisava gostar de mim porque eu não gostava. Isso tudo vai corrompendo o receber. Como também muitas vezes eu não recebia aquilo que eu tinha programado e projetado, porque também eu tinha programado e projetado receber isso de alguém e não vinha de acordo com a minha demanda, eu sentia que eu não recebia. Mas eu não percebia que eu não recebia porque eu não sabia receber. Então, o equilíbrio entre dar e receber estava torto. Na minha crença, o meu valor está no que eu faço pelas pessoas. As pessoas gostam de mim pelo que eu faço para elas e por elas. Então, desequilíbrio. E aí, quando eu comecei a perceber isso, eu deparei com um medo.
um medo de, então, mais honestamente, se eu não quero fazer, se eu não sinto que fazer aquilo é algo que é legal mesmo, porque algo dentro de mim diz isso não, e é óbvio que alguma razão tinha para isso, mas eu não podia ser honesta comigo e aceitar, então eu ia me corrompendo. Quando eu vou me corrompendo, eu vou me desconectando de mim. Então, se eu estou desconectada de mim, eu também não tenho como receber. Eu não me dou, então eu não sei receber de mim. Né? Tá bom, começa isso lá na infância, quando... mas nem vamos para lá. Porque foi, como tinha que ter sido, e eu hoje sou o que eu sou, exatamente porque eu passei por ali. Né? Então, tá bom, eu estava identificando que eu estava com aquela dificuldade. Então, eu, adulta que sou, tenho que mudar a minha forma de agir. Aí deparei com aquele medo de, uau, se eu não fizer para as pessoas aquilo que elas esperam de mim, as pessoas não vão gostar de mim. E aí eu comecei a ter que pagar meu preço. Vamos ver. Então vamos ver como é. E tudo bem, né? Se alguém só gostava de mim, entre aspas, pelo que eu fazia ou pelo que eu oferecia, então não gostava mesmo, então ok, também, né? Vamos ter que lidar com isso. E aí eu comecei a mudar a minha postura e comecei a ser mais honesta, logo mais confiável. Por quê? Porque eu não tive duas opções também. Eu tive que voltar para mim e me dar e me suprir das minhas demandas. E aí eu comecei a aprender a receber de mim mesma. E aí mais tarde, né, agora recente já, eu fui fazer um curso de barras de Axis, acho que uns 4 anos atrás, e lá eu ouvi uma fala do Gary que ele diz assim sobre a nossa dificuldade de receber, que é o que a gente mais precisa aprender a receber, mas essa é a maior dificuldade. Quando eu ouvi isso, eu confesso que me deu até uma calma, né? Porque, nossa, se eles falam isso num curso difundido no mundo todo, isso deve ser algo um pouco comum da humanidade. Então me deu uma sensação de, ok, então eu tenho onde buscar esse recurso, né? E essa informação ela foi entrando e eu fui exercitando, fui treinando receber o que vem, como vem, né? E no meio do caminho eu estive na Alemanha fazendo um dos meus cursos de constelação e lá eu ouvi uma frase que era: o suficiente é mais. Junto com isso, eu estava vivendo um momento lá em 2013 de ser mais sustentável. E comecei a ver sobre minimalismo, e aí eu comecei a ver o tanto de coisas que eu tinha que era bastante mesmo, para aquilo que é uma necessidade. E aí misturou tudo de novo, né? O que receber, como receber, o que é suficiente. Falando em coisas de fora, mas também falando em coisas de dentro, né? De sentimentos e tudo mais. E aí, quando eu comecei a fazer o Theta Healing, aí eu comecei a entender que às vezes a gente não tem os receptores de recebimento. Tudo bem, tem as nossas crenças, a crença no não merecimento, tem tudo isso mesmo e precisa ser trabalhado, mas precisa ser ativado o receptor de recebimento. E antes ainda do Theta Healing, eu tinha ouvido um comando, que eu nem lembro onde foi, que era receptores de recebimento a ativar. E aí eu escrevi um papelzinho e deixava no meu travesseiro, que toda noite quando eu ia deitar, eu fazia um comando. Receptores de recebimento a ativar. Receptores de recebimento ativar. E eu disponibilizava o meu corpo
para ativar os receptores de recebimento. Porque eu já até sabia um pouco receber, mas eu sabia também que faltavam tanto. Faltavam tanto porque a vida, ela está aí disponível nas infinitas possibilidades. E se a gente tem qualquer restrição em qualquer área da nossa vida, nós não estamos conectados com essa infinita possibilidade. E com essa energia que está disponível para nós, está disponível. E se eu não consigo acessar, claro, tem crenças limitantes e isso precisa ser trabalhado. Mas também eu precisava fazer o download de alguns sentimentos e fazer a ativação dos receptores de recebimento, né? Foi quando eu aprendi a fazer isso, que é você conectar com o centro da Terra e subir além de todas as camadas e conectar com a fonte do Criador de tudo que é a fonte criadora, da qual nós estamos conectados, mas não nos sentimos no direito de. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz Theta Healing, que tem uma coisa de criador de tudo que é comandado. Ativar os receptores de recebimento, por exemplo. Eu achava muita arrogância. Comandar. E aí eu me afastei do Theta Healing por mais um tempo. Aí que eu fui entendendo de uma outra coisa que eu já sentia, né? Que Deus me apoia nas minhas escolhas. Deus me apoia nas minhas escolhas, né? Então, tá bom. Então, qual o problema comandar? Tudo bem, nós podemos solicitar. Não tem problema. Mas eu preciso acionar a minha escolha para dizer o que eu quero abrir, né? E aí eu comecei a fazer todas as noites, senta ou até deitada, fazia também, porque quando às vezes eu me sentia mais relaxada, e aí eu conectava com o centro da Terra e elevava a minha energia até o Criador de tudo que é, no 7º plano da existência, e fazia o comando que fossem ativados os meus receptores de recebimento. Nesse momento é como se eu me abrisse o meu corpo, porque eu moro nesse corpo, né? Que eu abrisse o meu corpo e sentisse isso, como se receptores de recebimento fossem ativados em cada célula e molécula do meu corpo. E aí eu fazia o comando. É comandado que seja ativado através do Criador de tudo que é, os receptores de recebimento. E que fizesse também o download do sentimento de merecimento e de receber. E eu fiz isso e ainda faço, né, com regularidade, esse comando. E aí eu vou treinando também, né, estar atenta com as minhas crenças. E quando eu deparo com alguma crença, liberar a crença ou transformar a crença, né, através também do Criador de tudo que é a fonte criadora, né, a qual nós também estamos conectados, todos nós estamos. Então, nesse lugar, eu me disponibilizo e aí eu vou me abrindo para aquelas condições que eu colocava, que eu punha muita condição para receber, né? Tem que ser assim, assim, assim. E eu brincava muito isso, assim, né, com as pessoas que eu atendo e tal, dizia assim, de estar mais disponível para receber o que vem como vem, né? Porque às vezes não vem aquilo que eu programei de imediato. Por quê? Porque eu preciso desprogramar algumas outras coisas, liberar um terreno para ter espaço para que isso acopla dentro do meu corpo, né? Então, ativar os receptores de recebimento
e estar disponível para aquilo que vem como vem, né? Eu ouvi também numa formação de yoga com a Renata que eu fiz, que dizia assim, algumas coisas são para o bem, outras para o melhor e outras para o melhor ainda. Falei, Renata, mas é Camila. E quando a gente se disponibiliza, né, para algumas coisas são para o bem, outras para o melhor e outras para o melhor ainda, nós temos a oportunidade de pegar todos os aprendizados que estão contidos naquela situação. Todos os aprendizados. E aí a gente vai se disponibilizando para receber o que vem e transformar o que precisa ser transformado. Estar disponível para aquilo que vem, como vem. E aí sim nós podemos fazer escolhas mais conscientes. Então, receptores de recebimento, ativar e liberar todas as crenças de não merecimento e expandir e também fazer um outro comando de atualizar. O universo atualiza, porque as crenças me comandavam em algum momento da minha vida, mas muita coisa já mudou. Então, atualiza. São alguns comandos, né? E aí não dá para deixar de lado a como pode melhorar. A frase como pode melhorar. Como pode melhorar para quê? Para que eu possa ser um ser humano melhor para mim mesma, para que eu possa ter mais paz, mais tranquilidade, mais equanimidade na minha mente. E como é que eu posso estar disponível para receber todo o bem e abundância que existe no universo e estar alinhada com todas as coisas do céu e da terra. Então é isso.